Você tem um bom diagnóstico? Você para a sua empresa de forma recorrente para atualizar o seu diagnóstico? Ou você usa o mesmo há 5, 6 anos? Diagnóstico empresarial. Eu acho que esse é talvez um dos produtos que eu mais executei, porque praticamente todos os contratos eu faço um diagnóstico. Não necessariamente o diagnóstico de tudo da operação do cliente. O nosso modelo diagnóstico, nosso checklist, né? Nosso backlist de todas as demandas que a gente vai fazer quando a gente fala de uma avaliação de diagnóstico, ele é muito longo. Para você ter uma ideia, hoje o nosso diagnóstico, e eu acho que ele precisa ser atualizado, pela verdade eu acho, não tenho certeza, ele deve estar com mais ou menos 60 páginas. 45, 60 páginas de perguntas, não de respostas. Com respostas é muito mais. E ele envolve diversas áreas: gestão, planejamento, financeiro, contábil, fiscal, tributário, folha, gestão, planejamento, gestão de estoque, RP, segurança, qualidade, assim, são N etapas que tem dentro do diagnóstico. Ele é muito longo, ele visa avaliar a empresa como um todo nos clientes. Então, é raro do cliente contratar o diagnóstico completo. Mas por que eu estou trazendo isso aqui no Giro da Semana? Pela forma que eu tratei essa semana, uma operação onde eu queria fazer um diagnóstico e o cliente não queria me dar tempo. Então eu fiz uma entrega para ele de um diagnóstico muito mais reduzido do que eu gostaria, mas a partir do diagnóstico reduzido e o tanto que eu mostrei para ele que, olha, esse ponto aqui que você reclamou depois, estava aqui no diagnóstico. E o plano de solução é esse. Esse ponto aqui que você está falando está aqui no diagnóstico. E eu fui mostrando para ele que vários pontos da operação dele estão no diagnóstico e que sem o diagnóstico eu não consigo direcionar o todo. Então, olha, eu vou resolver um problema aqui do financeiro, mas tem um problema lá em compras que eu não vi ainda. Eu vou resolver o problema do financeiro, mas tem um problema de alçada, de aprovações aqui dentro que a gente não viu. Eu estou resolvendo o problema do financeiro, mas quem alimenta o financeiro é o faturamento. E lá no faturamento a gente tem um outro problema relacionado a contratos. Além de, olha, você tem um risco fiscal aqui. Você está vendo uma operação sua e uma tributação de uma forma que não é a realidade. Pode ser que seja caracterizado de uma outra forma esse faturamento seu e você tem um risco aqui. E aqui, se esse risco acontecer, a sua empresa é inviável ou é viável. Então, o diagnóstico ele traz essa visão. Porque eu já fiz um vídeo aqui no canal, um corte de uma parte do vídeo que eu fiz para o treinamento de consultoria empresarial que eu vendi há uns 2 anos atrás. Por quê? Porque eu vejo muita consultoria fazendo diagnóstico, mas não tem um padrão. E quando tem um padrão, usa ele por milhares de anos e não atualiza. Coisa que eu não vejo tanto em auditorias. Eu vejo as auditorias sempre padronizadas e sempre com atualização dessa documentação. O que me faz pensar que a maioria das vezes você vê mais auditorias maiores, estruturadas e bem reconhecidas do que consultorias. Talvez isso mostre pra gente que as consultorias precisam melhorar em algo. E é o que eu quero trazer aqui. Não dá para fazer uma boa implantação ou gestão de uma empresa como um todo se você não fizer um bom diagnóstico. Fica a pergunta, você tem um bom diagnóstico? Você que contratou um profissional, você cobrou dele a estrutura, a visão, quais são as etapas do diagnóstico? Você que está fazendo um diagnóstico, tem um roteiro? Tem uma forma clara, início, meio e fim daquilo que você quer? Você para a sua empresa de forma recorrente para atualizar o seu diagnóstico ou você usa o mesmo há 5, 6 anos? Então, gente, o que eu quero trazer aqui de forma bem resumida é a necessidade de um diagnóstico. Ele é muito importante para uma operação. Não somente para a consultoria, mas também quando você vai tentar solucionar algo dentro da sua empresa. Se você começar a pensar, eu quero resolver uma gestão financeira, eu quero resolver um problema de gestão de projetos, eu quero resolver um problema de faturamento. Se você não for lá na raiz do problema, entender o diagnóstico como um todo, fazer o seguinte, olha, quais são as etapas? Segue o processo, segue o método, avalia o problema como um todo, divide em etapas, vai tentando corrigir do mais fácil para o mais difícil, depois você vai lá e revisa tudo. Então, tenha uma visão do todo para você poder resolver. Como que eu faço essa visão do todo? Você precisa conhecer sua operação, você vai ter que entrevistar pessoas. Você quer entender os problemas de uma área de faturamento? Você tem que entender o que o faturamento faz, de onde vêm as informações do faturamento, quem fornece informações para ele, como que ele valida, qual é o fato gerador dos faturamentos. Pra você ter uma ideia, eu tenho um cliente que o fato gerador dele é uma prestação de serviço. Essa prestação de serviço se dá de 3 formas. Fixo, mensal, recorrente, por demanda e um que é fixo, porém controladas as demandas que o cliente gera. Então você tem um fixo, paguei X por mês, acabou.
Tem um que é por demanda, dependendo da quantidade de demanda que ele é acionado. E um outro que ele é fixo, porém tem um controle de demandas, porque se ultrapassar um certo limite, tem uma cobrança maior. Se eu tenho um documento fixo, esse documento deveria ir direto para o financeiro e faturar. Os que têm demanda deveria passar num software de controle de demanda e depois ir para o faturamento? Como que eu resolvo isso? Eu estou lá, talvez lá dentro do faturamento, tentando entender por que a pessoa não faturou algo ou faturou errado, sem preocupar no fluxo da informação. Talvez a informação não chegue aqui, não é por falta de conhecimento do financeiro ou por falta de capacidade do time que manda a informação, mas sim porque o sistema não funciona bem. Às vezes você não tem, quando você tem várias fontes de informação, você não sabe como conciliá-las. Se você pega um processo desse e muda, pega todo o processo e fala, a partir de agora, todos os contratos, todos os processos vão passar nessa mesma plataforma aqui. E essa plataforma é minha fonte de conciliação. Nada é executado se não passar por essa plataforma. Se eu presto um serviço, todo chamado de serviço tem que passar por aqui. Toda saída de serviço tem que ser registrada aqui. Toda vez que um dos meus profissionais que for para o campo prestar um serviço, de uma forma ou de outra tem que ser registrado aqui. Porque é esse consolidado que eu vou mandar para o financeiro, aonde eu vou determinar o faturamento. Às vezes, esses ajustes simples na operação resolvem muitos problemas. Mas o que deu esse ajuste? Não foi o conhecimento todo, foi o diagnóstico. E aqui eu estou falando de diagnóstico resumido. Só avaliar o processo de faturamento. Então, se você vai começar uma operação, mesmo que o cliente, ou mesmo que o seu chefe, ou mesmo você, como dono da empresa, começar uma avaliação de um processo, ou de uma solução, tentar implantar algo, você olhar somente para o problema e tentar resolver a partir dali, sem fazer um diagnóstico de tudo que acontece, tem grande chance de você errar. Então tenha em mente que o diagnóstico é importante. E se caso você estiver falando de uma gestão muito mais ampla, eu quero resolver problemas de gestão operacional, quero implantar o software, quero entender o meu negócio como um todo, estou pensando em fazer uma due diligence, estou tentando entender, resolver a área de gestão ou fazer o planejamento estratégico da minha empresa, olha para um diagnóstico mais robusto, mais estruturado. Conheça a sua empresa como um todo, conheça o cliente que você atende como um todo, conheça onde você trabalha como um todo, para depois você começar a resolver os problemas. Porque talvez você pode priorizar alguns pontos, resolver um processo que vai sanar diversas outras áreas da empresa através simplesmente de um bom planejamento. Isso já aconteceu comigo em outros casos e já tem acontecido recentemente em clientes, onde eu vou mostrando para eles que o diagnóstico é a melhor opção. Então, se você quer entender um pouco mais sobre essa questão do diagnóstico, procura aqui no canal, aqui no YouTube, tem um vídeo só sobre o diagnóstico, que eu mostro ele como um todo, para você entender do que eu estou falando. E se você quiser ter o seu próprio diagnóstico, coisa do tipo, eu acho que tem até um bônus nesse vídeo que eu dou o diagnóstico lá para as pessoas, para ela poder ter o acesso, ou pelo menos um resumo do diagnóstico, algo assim. Se você quer, vai lá e dá uma olhada. Dê uma olhada, entendeu? Procura na internet, pede ajuda, vai fazendo um diagnóstico por etapas, determina as áreas que você quer fazer. Ah, financeiro, o que eu quero fazer no financeiro? Fiscal, o que eu vou avaliar? Folha, departamento pessoal, tudo isso. Operação, planejamento, software. Dá uma visão. Talvez você constrói o seu, talvez você consiga algum. Talvez até eu mesmo tenha te dado algum diagnóstico disponível lá, algum material. Mas mesmo que esteja lá, está desatualizado, tá? Você tem que pegar e atualizar, porque eu atualizo meu diagnóstico todo ano. Então, se você pegar o que eu fiz há 3 anos atrás, 2 anos atrás, ele não está atualizado, você vai ter que rever. Mas só se preocupe com o seguinte, você precisa ter um diagnóstico e uma lista de perguntas para você avançar. Não vá confiando somente na sua cabeça. Cabeça é bom para ter ideia, para pensar, para planejar, para lembrar, bom é papel, anotação. Não precisa ser papel, pode ser eletrônico, mas anotação. O que é bom para lembrar é anotação. Cabeça é bom para pensar. Eu vou ficando por aqui. Já estou ficando cansado. Produzi alguns vídeos hoje para poder trazer para vocês essa semana. Tentando sempre garantir o giro da semana de forma consistente. Para que vocês possam conhecer cada dia mais a nossa operação. Conhecer cada dia mais o que a gente faz no dia a dia. E pegar isso e aplicar no negócio de vocês. Conseguir gerar resultado através da nossa experiência que a gente vem postando aqui em formato de conteúdo. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Carlos Pires, esse é o nosso canal. Se você estiver no YouTube, vai lá na nossa bio, se inscreve no canal, marca o sininho, curte, compartilha esse vídeo aqui, comenta se você tem alguma dúvida, faça suas perguntas sobre diagnóstico,
posta a sua experiência para a gente poder entender como te ajudar. Eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui e esse é mais um Giro da Semana.